Começa agora o Multicidades, que é um espaço para debater os municípios gaúchos. Ao longo do mês de junho, a Ubra TV leva ao ar uma série de 20 programas que vai discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades. A construção civil e o planejamento das cidades é a pauta dessa edição. Nós vamos saber como devemos projetar os espaços de forma sustentável. A gente vai descobrir justamente essa questão a partir de agora, conversando com especialistas. Para falar sobre esse tema, está conosco aqui no estúdio a coordenadora da especialização em cidades do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicinos, a professora Isabelle Colusso. Uma boa noite, professora, seja bem-vinda aqui à Ubra. Boa noite. Eu estava pensando, falando especialização em cidades. Como é que a cidade é ensinada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo? A gente tem, a arquitetura e o urbanismo é dividida em duas ciências, né? A arquitetura, que é a ciência da arte, da técnica, da construção, e o urbanismo, que é o desenho dos prédios. Exatamente, né? A arte e a técnica da edificação, da construção. E o urbanismo, que é uma segunda habilitação, né? Essa é uma característica dos cursos aqui no Brasil, que é bem diferente da formação em outros lugares, que quando o aluno graduado, ele recebe esse título conjunto, né? O arquiteto e o urbanista. Mas são separados? São separados. Em outros lugares, as pessoas se formam em arquitetura ou se formam em urbanismo. E aqui a gente tem essa atribuição profissional que é bastante ampla, com o urbanismo, que é a ciência que estuda a cidade, né? O urbano. Então, a gente tem aí, dentro do urbanismo, os projetos urbanísticos, a área do planejamento urbano, que é diferente do projeto, né? E todas as ciências, então, que envolvem as questões ambientais também, né? Dentro do paisagismo também, dos espaços públicos das nossas cidades, que envolvem, então, o projeto das ruas, o projeto dos parques, das praças e de tudo que se constrói dentro desse espaço que é o locus urbano, o locus da cidade. Quando se vai discutir urbanismo, o foco, como diz o Yangel lá, é as pessoas. As pessoas, né? A cidade para pessoas. E aí a gente tem que sempre pensar, né, que muitas vezes a gente está olhando a cidade naquele ponto de vista de cima para baixo, assim, né? Que a gente diz o voo do passarinho, né? A gente olha um mapa e parece que a gente está projetando a cidade sob esse aspecto, mas quando a gente se coloca como usuário da cidade, a gente vê o quanto faz a diferença a gente projetar a cidade do ponto de vista da pessoa, do usuário, porque a gente consegue entender muito bem as relações do espaço. É muito diferente a gente passar por uma rua que tem entradas e saídas, gente caminhando, uma calçada larga, uma ambiência com vegetação, com mobiliário urbano, com um bom pavimento para a gente cruzar, do que a gente está passando por um espaço que foi projetado, né, muitas vezes, se pensando em outros aspectos, né? O sonho do urbanista é planejar uma cidade do zero ou poder reestruturar uma cidade histórica que surgiu muitas vezes de forma espontânea, como é o caso da maioria das cidades que nós temos no Rio Grande do Sul. O sonho do urbanista é fazer a cidade dar certo, né? E eu acho que a gente tem esses dois vieses que tu comentou, de fato, né? Projetar uma cidade do zero hoje é quase uma utopia pra gente, tá? Mas, assim, aqui, a história recente, Palmas é uma cidade que nasceu do zero. Sim, né? Sim. Eu, quando fui a Palmas, não tinha nada, tinha só uma avenida e o Palácio do Governo. Sim. A gente ainda tem muito espaço para urbanizar, né? Mas, sob esse ponto de vista, a gente tem muita cidade surgindo do zero, como a gente fala na China, a gente tem essas cidades sendo criadas, no Oriente Médio tem cidades sendo criadas, e aí os grandes arquitetos do mundo estão disputando espaços para ver quem é que vai projetar essas novas cidades, porque, de fato, é o sonho do arquiteto e do urbanista, né? Pensar e conceber uma cidade como quase uma coisa assim, meio brincar de Deus, né? Vamos tentar fazer dar certo aqui, a minha vai dar certo e vai ganhar da tua, vai ser melhor que a tua, né? Então tem isso. Mas, né, pegar essa cidade que já vem com problemas, a gente está falando dentro de um projeto de requalificação urbana, quer dizer, a cidade já teve uma qualidade num determinado momento, ela passou por algum processo de deterioração, que aí depende da cidade, são inúmeros processos que vêm a afetar esse tipo de situação, e aí a gente precisa, nesse momento, requalificar, né, achar novas qualidades para tornar aquele espaço com vida novamente, que geralmente são os processos que estão acontecendo nas áreas centrais das cidades, né? A gente está vendo ali projetos de requalificação de bairros específicos, de áreas determinadas, né? Exatamente, da cidade. A gente tem em Porto Alegre, no caso, né, um projeto do centro da cidade, que está passando por
processo, né? Tinha o processo que agora não sei muito bem como é que vai ficar, do quarto distrito, né? Que são planos quase que independentes desse processo do grande master plan, do grande planejamento da cidade. Bom, uma questão que ficou muito clara para nós, aqui pegando a região metropolitana, né? Nós estamos aqui no estúdio da Ubra em Canoas, mas podemos falar de Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo. As cidades se constroem e cresceram às margens dos rios, né? O centro de Porto Alegre, ele fica junto ao Guaíba, justamente porque foram mais ou menos por ali que chegou o Jerônimo de Ornelas e os açorianos na transformação da cidade. O que nós passamos agora, em 2015... em 2024, o tempo nós passamos agora em 2024, de que maneira ele trabalha nesta necessidade de se repensar estes mesmos espaços. Se imaginava que em Porto Alegre se estava protegido com aquele sistema de diques lá. O quarto distrito, ele veio nessa regeneração justamente com uma grande aposta que se viu agora, estava exposto às inundações. Né? Como é que a gente replaneja isso, professor? A gente tem, então, essa ideia, né, de dar vida novamente a espaços, né, que não estão hoje sendo tão utilizados ou com o seu potencial, né, máximo possível. A gente tem essa ideia de, então, trazer novamente as pessoas para esse lugar, né? Agora, como trazer as pessoas para um espaço que está frequentemente ameaçado, né? Pela questão, talvez, da enchente, né, da inundação, de um rio que vai subir, que pode... Então, assim, isso ameaça o negócio, ameaça a habitação, ameaça comércio e serviço, ameaça todos os tipos de uso do solo e os espaços públicos, né, que a gente está vendo que tem, então, muitas lacunas e muitas deficiências. Então, o que a gente precisa, né, é pensar que, para a gente fazer o projeto de requalificação, a gente tem que dar infraestrutura para isso acontecer. Né? E essa infraestrutura é o principal aspecto hoje que a gente tem que considerar nesses projetos. E ela é prévia. Exatamente, porque a gente está pensando muito nesses projetos de requalificação, e aí já é uma crítica que eu faço, como se fossem projetos para os espaços privados. Né? Então a gente está pensando assim, vamos requalificar essa região, então vamos trazer novos usos, vamos trazer novos negócios, vamos trazer novas edificações. Sim, isso é importante, mas se a gente não tem a infraestrutura que está por baixo para dar suporte para essa vida que tem que acontecer no espaço privado, já nasce com problema. E a gente está vendo que temos problemas da infraestrutura. Bom, quando a gente pensa as cidades, sobretudo as grandes cidades, a questão da mobilidade, por exemplo, ela é muito presente, né? Quando se trata da discussão de ter justamente o foco da cidade sobre as pessoas, você tem que se debruçar sobre esse sistema. Qual é, na visão da urbanista, né, da Isabelle urbanista, esse modelo ideal para que se possa facilitar a questão do deslocamento das pessoas? O deslocamento, a gente fala em mobilidade e imediatamente vem na cabeça das pessoas o transporte do veículo privado, né? Porque o que a gente tem hoje é meio assim, a imobilidade, não é a mobilidade urbana. E hoje a gente sabe, com toda essa crise climática que a gente enfrentou, então aí um dos grandes emissores de gases que poluentes. Geram essas mudanças climáticas, né? Exatamente. Então a gente precisa buscar outros combustíveis e outras formas de se circular e de se ter os fluxos dentro da cidade, né? Então, a gente tem também dentro disso, né, essa dualidade entre a infraestrutura e o que a gente tem no espaço privado. Então, quando a gente tem um modelo que funciona, a gente tem um transporte coletivo de alta capacidade numa região com boa densidade. Nós não temos nenhuma coisa nem outra, nem regiões com boa densidade urbana para dar capacidade para esse transporte coletivo acontecer e nem o transporte coletivo de alta capacidade que iria como um indutor de regiões com maior densidade. Então, uma coisa depende da outra. A gente precisa pensar o que a gente vai trazer primeiro, né? Quando a gente pensa no planejamento urbano, a gente tem um conceito que funciona muito bem para a mobilidade urbana, que é a demanda induzida ou a indução da demanda, né? O que eu vou fazer primeiro? Assim, eu não vou investir em bicicleta porque ninguém anda de bicicleta, aqui as pessoas... Não, peraí, por que ninguém anda de bicicleta? Porque é inseguro, a gente não tem como sair na rua de bicicleta, a gente não tem espaço adequado para isso, né? Quem sai na rua está se arriscando. Bom, então eu vou primeiro construir a ciclovia, um espaço adequado, um espaço com pavimento adequado, com largura. Onde a gente possa deixar a bicicleta quando chega no destino. Exatamente, ter paraciclos, bicicletários nos lugares. Então então aí as pessoas vão começar, quem sabe hoje eu vou deixar meu carro em casa e vou usar a bicicleta. O que eu estou fazendo? Estou induzindo uma demanda, eu vou criar condições, vou dar condições e dar infraestrutura para a pessoa pensar em querer mudar o seu modal de transporte.
Assim funciona com o veículo do transporte coletivo, né? Eu lembro, falando de bicicleta especificamente, lembro quando fui em 2 lugares, em Amsterdã, que é a capital da bicicleta, e Copenhague. Sim. Copenhague, na frente da estação de trem, tem um estacionamento gigantesco de bicicletas. E as pessoas chegam do subúrbio de Copenhague, pegam a sua bicicleta que está ali e vão ao seu local de trabalho. Exatamente, como se fosse uma estação intermodal, ela muda o seu modal, né? Ela chega naquele lugar, ela deixa de usar a bicicleta e passa a usar o transporte coletivo, ou o contrário, né? Então, isso é muito interessante. E a gente, às vezes, pensa até, falando da bicicleta também, no caso de Porto Alegre, será que a localização daquelas estações faz sentido para a pessoa mudar o seu modal? Às vezes elas estão num lugar no meio de uma quadra, de um quarteirão, Você sabe, essas estações dessas bikes que estão na rua, aquelas laranjinhas lá de Porto Alegre. Aquelas estações assim, será que elas fazem sentido em relação à sua localização? Bom, então tem bastante coisa para a gente repensar em relação à mobilidade, né? O transporte coletivo é outro ponto, que a gente vê que tem grande discussão sobre tarifa, mas assim, a gente não tem frequência de ocorrência, é difícil, a qualidade do transporte coletivo também tem problemas. Conectividade, às vezes, de um com o outro, né? De você poder descer mudar de uma estação, de uma linha e para outra, poder chegar num ponto em que com precisa. o próprio trem, conexão com o Transurb, né? Então a gente vê assim, como é que a pessoa vai deixar de usar o seu veículo privado se a gente vai optar, a opção dela é o transporte coletivo, que não dá para confiar. Professora Isabelle, eu vou chamar também para participar conosco aqui de forma virtual o CEO da empresa Gol Soluções em Projetos, o arquiteto, urbanista, professor universitário, Vinícius de Tomasi Ribeiro, que atua com foco justamente nos projetos de cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. Vinícius, uma boa noite, obrigado por estar conosco aqui no Mundo Cidades. E a gente está discutindo justamente soluções. Você está com uma experiência recente na Inglaterra. O que dá para aprender com as cidades europeias para que possa ser trazido aqui para o Rio Grande do Sul? Você que é um cidadão de Caxias do Sul, tem uma experiência já na política também como deputado estadual e vereador. Como é que a gente traz essas soluções para a rotina das cidades e, sobretudo, Vinícius, aproveitando seu papel e passagem na política, convencer os gestores públicos da necessidade de investimento em urbanismo? Bom, primeiro, minha gratidão pela oportunidade, pelo convite. Parabenizar a professora e colega Isabelle, estava atentamente ouvindo, tem muita sintonia com os nossos pensamentos e, de fato, existe aqui um desafio para a cidade. Primeiro, quando a gente fala da cidade, a gente fala de algo urbanista, porque a gente, perguntando para os nossos ouvintes aonde você mora, tu jamais vai dizer eu moro no estado do Rio Grande do Sul, ou eu moro no Brasil. Vai dizer, não, eu moro em Canoas, eu moro em São Leopoldo, eu moro em Caxias do Sul, eu moro na cidade X. Ou seja, existe uma ligação muito forte nossa com a cidade. Então, a política local, ela é fundamental de ser construída com quem? Com os seus representantes locais. Então, esse é o primeiro desafio. Tu não vai ver política local construída pelo Estado ou pela União. Esse é o primeiro nível de conscientização que nós precisamos ter. Então, agora inicia o processo eleitoral e é fundamental que a comunidade coloque na pauta das suas discussões os problemas locais. Entre os assuntos, todos esses que foi falado anteriormente aí por ti, André, e também pela professora Isabelle. O grande desafio nosso é entender que a grande sacada de uma cidade começa pelo espaço público. Não é exclusivamente pelo espaço público, mas começa pelo espaço público. Em torno de 40% em média dos espaços públicos são construídos para circulação e não para convivência. Eu me refiro da rua. A rua, na década de 30 do século passado, ela praticamente teve uma nova função das cidades que acabou modificando uma cultura de convivência nas cidades. Em função do advento da circulação motorizada, as ruas passaram a ser de passagem e não de convivência. E, por consequência, o modelo criativo das cidades passou a ser modificado.
A professora Isabelle estava falando antes de que as ruas elas precisam ter boas calçadas, boa qualidade, enfim. O conceito da cidade ela pode ser modificado através das ruas. Um aspecto muito importante que a gente vê na cidade europeia, em qualquer cidade do mundo, é que, além do foco nas pessoas, no ângulo de observador das pessoas e não nas edificações, as estratégias relacionadas nos espaços públicos acabam devolvendo esse espaço para as pessoas numa escala de prioridade. Qual é essa escala de prioridade? Primeiro, esse espaço tem que permitir com que haja convivência, que as pessoas possam andar e circular a pé. Então, toda a estratégia de rua é para isso. Porque se nós pensarmos, a rua hoje ela não é democrática. Porque ela prioriza a circulação motorizada e o modo individual. Essa é a prioridade. Então, se eu tenho uma prioridade que proporciona ou que prioriza a circulação motorizada e individual, esse espaço não é democrático. Sabe, Vinícius, eu tô aqui te ouvindo, né, professora Isabelle, queria convidar também para conversar, e estou lembrando de duas ruas que não recebem veículos, a Rua da Praia, em Porto Alegre, e a chamada Rua das Flores, em Curitiba. E hoje eu vejo a Rua da Praia, em Porto Alegre, praticamente intransitável, né? Uma rua muito difícil. Tem uma parte dela que recebe veículos, que por sinal me parece ser muito mais de convivência do que a parte que não recebe veículos. E a Rua das Flores de Curitiba, que é uma rua que me parece foi preparada para a convivência muito mais do que a questão de passagem. Ou seja, são conceitos em ruas semelhantes que podem, professora, trazer soluções diferenciadas. Isso, cada vez mais a gente vê essa visão do projeto, né, com foco na cidade para as pessoas e como o Vinícius está comentando, né, quando a gente usa o espaço da rua, né, a gente fala o perfil viário, né, o corte da rua, a gente tem um espaço da calçada, o espaço da pista de circulação e o espaço da calçada. Assim, os grandes projetos que a gente vê hoje saindo na nossa cidade são projetos destinados à pavimentação viária, a projetos que se destinam ao veículo privado. E como o Vinícius está falando, o privado é não é democrático, né? O veículo, né, a pessoa está usando ali um espaço como se fosse privatizando um pedaço do espaço público para o seu uso pessoal. Assim funciona muito para uma visão de estacionamento, que a gente tem estacionamento privado, né, junto ao meio-fio, né? É quase que uma privatização daquele espaço da rua, né, para uso do cidadão. Então a gente não está aqui falando que o espaço, né, o espaço da sociedade, o espaço público, ele é público, ele é democrático, ele tem que ser usado para todo mundo, tem que ser pensado para todo mundo. Essa questão dos veículos me parece muito assim, enquanto você não tiver uma alternativa que as pessoas possam, de fato, deixar seu carro em casa e conseguir fazer o deslocamento no tempo que precisam, elas vão seguir saindo vão seguir, é isso que a gente está falando, né? A demanda que a gente está induzindo, né? O que a gente está fazendo hoje, os projetos que nós estamos fazendo hoje são projetos destinados a incentivar as pessoas a usarem o seu veículo privado, porque esses são os projetos que a gente está construindo na nossa cidade. A gente não está pensando em outros projetos para mobilizar a pessoa, realmente pensar em mudar o seu modal. Vinícius, há gerações... Pois não, André, vai, Vinícius, por favor. Uma delas é quando a gente fala desses espaços, normalmente a resposta da comunidade vem, mas onde é que eu vou estacionar o meu carro? Ou como é que vai ficar o meu comércio que não tem como estacionar? Aqui fica uma observação muito interessante. O comércio vai bem onde as pessoas andam bem. Quanto maior for o espaço de convivência, de circulação a pé das pessoas, maior é o tempo que elas ficam naquele espaço e, por consequência, maior é o consumo. Por que quando tu é turista, tu caminha? Por quê? Porque nesse momento tu quer conhecer a cidade. Existe uma relação afetiva, subjetiva muito clara quando tu caminha em termos de conhecimento daquele espaço. Então, o primeiro ponto é um ponto comercial financeiro. Por isso, inclusive, que esses metros quadrados que a gente estava falando são um dos mais caros em Porto Alegre e em Curitiba, no comércio.
Por que os metros quadrados mais caros comercialmente é onde as pessoas não estacionam seus veículos? A circulação motorizada, ela pode acontecer, não tem problema, mas ela é restrita. Ela é restrita aos moradores, caso tenha algum acesso de garagem, e também ela é restrita para abastecimento do comércio local. Então, em determinados horários, pode entrar com aquele veículo de carga de menor peso, normalmente com tonelagem até 8 mil quilos, que pode circular para abastecer a padaria, o restaurante, ou aquela loja que precisa de insumos e de abastecimento. Esse eu acho que é um primeiro ponto muito importante que nós estamos falando. O segundo é que quando a gente trabalha isso que nós estamos falando, de forma convergência com a professora Isabelle, nós não estamos sendo contra a carros, mas nós, ao invés de a gente dizer que a cidade tem que priorizar a circulação motorizada, individual, nós estamos num projeto semelhante do que aconteceu em Londres na década de 80, chamado Door to Door, um serviço porta a porta. Nós precisamos racionalizar os deslocamentos da cidade, priorizando os modos coletivos, mas a gente não exclui o modo individual. Por exemplo, eu quero ir para Porto Alegre. Não tem problema de eu sair de Caxias de carro. Não tem problema. Mas eu queria aqui chegar hoje em Novo Hamburgo, deixar o meu carro em Novo Hamburgo, ter um grande estacionamento para receber todos os veículos privados que vêm da Serra, com o mesmo ticket que eu pago a diária do estacionamento do carro, eu integre ao Transurb e vá de Transurb, vá de metrô até o centro de Porto Alegre. Essa integração que nós temos que facilitar. Eu acabei de dar um exemplo do transporte individual com coletivo, mas quando eu pego o ônibus, eu faço a integração, porque eu caminho e depois eu pego o ônibus. Eu posso andar de bicicleta, deixar minha bicicleta numa estação, no estacionamento de uma estação, e pegar o ônibus ou pegar o metrô, ou em alguns casos, quando a linha ela não é troncal, ela é alimentadora, eu posso disponibilizar um rack dianteiro de suporte da bicicleta na frente do ônibus para botar minha bicicleta ali e entrar dentro do ônibus. Não tem nenhum problema. Existem soluções baratas em nível universal que estão disponíveis para aos poucos nós colocarmos em prática. Ah, mas não tem dinheiro para tudo. Tá certo, não tem dinheiro para tudo. Mas nós temos que fazer intervenções pontuais para que as pessoas entendam que aquilo que nós estamos colocando em prática em determinado local da cidade pode ser multiplicado para outras regiões de acordo com a sua cultura, identidade e vocação local. Vinícius, obrigado pela participação aqui no Multicidades. Obrigado, André. Um abraço a ti, um abraço, Isabelle. Abraço. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Muito boa a contribuição que o Vinícius nos traz, professor Isabelle. Muito bom. E eu queria lhe perguntar uma coisa. As gestões municipais passam. Isso. Mas esses programas, esses planejamentos, eles não se dão dentro de uma gestão que é de 4 anos para poder serem realizados. A criação de institutos de planejamento da cidade é algo positivo? É algo positivo, sim. Curitiba a gente vê fez isso, né? Exatamente. Curitiba é um exemplo que a gente tem nisso e acho que o Vinícius é um colega que se envolve na política e é uma questão importante. A gente diz, por que Curitiba é um exemplo de planejamento urbano, né? Até hoje uma referência. Teve um prefeito e governador do estado do Paraná, Jaime Lerner, arquiteto, né, responsável pelo projeto da Nossa Orla aí de Porto Alegre. Então, assim, eu saúdo muito, né, os colegas que se aventuram nesse processo e pessoas capacitadas. Eu sou muito fã do Lerner, então eu sou suspeito para falar assim. E hoje ele tem uma das empresas mais, talvez, notórias aí de projetos, recentemente falecido, de planejamento urbano e projetos urbanísticos aqui do nosso país, desenvolve grandes projetos e é um arquiteto que se envolveu na política. E lá, há muito tempo, já se não me engano, desde o início da década de 80, eles têm lá então o IPUC, né, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano,
de Curitiba, que então ali, ó, já está no nome, né? Pesquisa e planejamento, né? Ou seja, o planejamento é baseado na pesquisa. Que não é um órgão de governo, é uma autarquia gestão. Municipal, né? Então não é o seu presidente, diretor, ele é uma pessoa, não é uma pessoa, é um secretário municipal, ele é um técnico que está lá com cargo de função, ou seja, tem uma política mais permanente, né? De caráter mais permanente na visão do planejamento urbano. Claro que tem seus problemas, a gente pode trazer alguém aqui de Curitiba que vai apontar essas questões, mas a estrutura está lá, né? A gente tem uma vocação, né, institucional e uma estrutura criada para que isso funcione dessa maneira. Isso é importante, assim, porque depois do Lerner já passaram vários Muitos prefeitos, outros. Alguns alinhados ao Lerner e outros não, né? Mas a gente tem ainda, talvez um dos maior número de artigos que a gente vai ver começando aí, assim, começa Curitiba tem tradição em planejamento urbano, isso não é por acaso, né? Porque de fato a gente vê essa visão embutida na mobilidade urbana da cidade, no planejamento, inclusive na questão do plano diretor, no planejamento regional e também na estrutura do Estado do Paraná, que é muito bem estruturada na questão do apoio aos seus municípios. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos, seguindo falando sobre o planejamento urbano das cidades aqui no Mundo Cidades. Nós estamos de volta com o Multicidades, que traz hoje para o debate a questão do planejamento urbano das cidades. Conosco aqui no estúdio, a coordenadora da especialização em cidades do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicinos, a professora Isabelle Colusso. A gente estava falando, professora, bem no comecinho do programa, sobre a importância da formação do urbanista dentro da universidade, né? E a senhora falava que tem duas trilhas, mais ou menos, para seguir no curso. A arquitetura e o urbanismo. Qual é o percentual que vai para cada lado aí dos seus estudantes aí que entram nesse trabalho? Olha, eu acho que para a área do urbanismo vão muito poucos, eu diria ali em torno de menos de 10%, com certeza. Mas, assim, eu gosto de ressaltar que não é, quem vai para um lado não ignora o outro, né? A gente, quando constrói qualquer edifício na cidade... Estou construindo uma casa, um edifício, tem uma repercussão urbana muito importante. Ele tem que ser pensado. Tem que ser pensado em relação à cidade e o contrário também, Quer ver as questões que discutem, por exemplo, Porto Alegre discute muito as questões das compensações certas ou erradas, elas existem. Né? Existem, com certeza. Então, a gente não consegue separar as duas coisas, né? Falar com uma jovem arquiteta ou com uma jovem urbanista, né, para ser mais preciso, se junta a gente aqui no debate, a arquiteta Ana Carolina Borilli, que é a única brasileira que foi premiada no IF Design Student Award 2024 com o projeto Pavilhão Agroecológico Agricultura como agente de transformação socioambiental. E que você também foi estudante da Unicinos, é isso, Ana? Uma boa noite. Isso, tudo bem? Boa noite. Estudei na Unicinos, conheço muito bem a professora Isabelle, poderia mandar um beijo especial para ela. Ela estava aqui orgulhosa, porque muito justamente era uma estudante dela que viria falar sobre um tema complexo como esta questão do urbanismo. Eu queria saber, na visão de uma jovem urbanista, Ana, o que a gente precisa para ter uma transformação positiva das cidades, elas sejam de fato cidades melhores para as pessoas? Eu acredito que a difusão de trabalhos, principalmente com esse reconhecimento de prêmios e falar sobre esses assuntos é muito importante para que as pessoas entendam a importância da gente pensar em trabalhos como esse, para agir, para mitigar esses efeitos negativos das mudanças climáticas e tudo mais, como que a gente está vendo agora no nosso estado, né? Acredito que a difusão e reconhecimento desse trabalho, com certeza, é importante nesse sentido. Bom, é a questão que nós vivemos agora da mudança climática, e, na verdade, os impactos da mudança climática na nossa rotina. Estamos há 1 mês e meio vivendo sob água aqui no Rio Grande do Sul. Como é que ela transforma a cabeça de quem tem a responsabilidade de pensar a cidade? Não é? Estava falando há pouco sobre o seu projeto premiado, ele trata justamente desta questão socioambiental. Né? O que a gente precisa levar em primeiro lugar, tendo esse ponto de vista ambiental, num planejamento, Ana? Eu acredito que a gente precisa entender quais as necessidades hoje das cidades. E hoje eu acredito que não tem como a gente pensar em um projeto tanto de arquitetura quanto de urbanismo que não leve a questão socioambiental em voga, né? A gente está vivendo essa realidade, o tempo que a gente está vivendo pede projetos pautados em sustentabilidade. Eu acredito que isso seja o essencial para qualquer projeto que a gente for
trabalhar daqui para frente, principalmente a gente observar essas de eventos que a gente está tendo, que a gente consiga agir para mitigar. Está com um corte aí, deu uma travada. Uma travadinha. Esse é um dos desafios que a gente tem hoje na modernidade, nessas conexões à distância. A senhora quer falar com a sua aluna, professora? Oi, Ana. Estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. Deve estar voltando aí da tua premiação internacional, né? Como é que foi aí para ti, né? Acho que é um reconhecimento. Foi em Milão a premiação? Aonde que tu tá? Foi em Milão, né, Ana? Ela estava em Milão, no prêmio, ganhou a premiação. Isso, foi em Milão. Uma semana lá, foi na Triennale de Milão, que foi difícil, quando a gente fala de design, importante da Itália inteira, então um privilégio poder estar lá e tendo contato com muitos outros jovens talentosos e focados nessa pauta da sustentabilidade também, foi muito, muito legal. Bom, Ana Carolina, eu te agradeço muito, a gente está com um problema no contato aí na ligação, mas sobretudo eu acho muito importante, professora Isabelle, que a gente traga uma voz de uma jovem, né? Ou seja, despertar essa necessidade que nós temos de transformar as cidades, que para nós se não estava clara para alguém, ficou muito claro depois de tudo que a gente passou, né? A gente espera. Com esse enfoque ambiental. Né? A gente espera que sim, né? Eu acho que eu sempre digo para os alunos que por isso que é tão rico estar envolvida na formação desses futuros arquitetos urbanistas que vão estar envolvidos com a construção dos novos edifícios e das nossas cidades no futuro, para o futuro, e preparados, né, com esse pensamento, com esse viés, né, preparando então já para as mudanças climáticas e para projetos que levem em consideração a questão dos impactos ambientais. A atividade da construção civil, de modo geral, ela é muito impactante do meio ambiente. E nós viemos fazendo a mesma coisa há muito tempo. A gente tem que entender... É que nunca deu nada, né? Exatamente. Nunca tivemos um evento dessa magnitude. Esse é um meio que a gente fica falando... tu precisa ter mais área verde, precisa ter mais permeabilidade, reservar espaços de solo mesmo, né? Dentro dos locais. Mas não precisa. Por quê? Tu tem o shopping que foi feito de tal maneira, há 30, 40 anos e está lá e funciona, né? Então a gente vê muito essa cultura do eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo, né? Mas a gente está vendo, para melhorar, a gente vai ter que mudar, né? Os telhados verdes funcionam ou não? Os telhados verdes, eles funcionam, eles reduzem, de fato, o impacto ambiental, mas a gente tem que ter um pouco tem que pensar um pouquinho no conceito dele, né? Um telhado verde numa habitação residencial, quer dizer, uma família morando num lote com telhado verde, é uma situação, né? Agora, um edifício que tem ali, às vezes, 200 famílias morando no edifício... 200 apartamentos e um telhadinho com verde. Um telhado verde é diferente. Então, a gente tem que entender um pouquinho também a aplicabilidade daquilo ali, né? Porque, às vezes, se vende muito, a gente tem uma área de marketing verde, né? Que faz parte, cada um está trazendo as suas contribuições. A gente tem que ver o que a gente está comprando, né? E qual é o benefício que aquilo realmente está, que aquela iniciativa realmente está trazendo. Tem outras estratégias que também podem ser incorporadas nas edificações e que são muito importantes também para mitigação dos impactos. Professor, na minha experiência no setor público, né, foram os últimos 3 anos voltado nessa área, participei de muitas reuniões participativas com as pessoas, nas comunidades, e havia sempre uma demanda muito grande pelo asfalto, que em geral ele é impermeável e acaba prejudicando cidades. Tem soluções para isso, boas, de qualidade, que possam ser implantadas pelo poder público e atender a necessidade que as pessoas têm? Claro, ninguém quer poeira dentro das suas casas, mas tem hoje soluções que sejam sustentáveis, garantam a permeabilidade, e a gente viu hoje, nesse mês e meio que a gente está vivendo, o grande drama que a gente tem de não ter cuidado disso historicamente. Isso passa por essa afirmação de que a gente vem fazendo a mesma coisa há muito tempo e a gente vai precisar mudar. Acho que a questão do asfalto não é tanto o asfalto, é a pavimentação, né? Então, a gente tem tipos de pavimentação. O asfalto é apenas um desses tipos, mas parece que a gente só conhece ele. Mas a gente tem outras alternativas ao asfalto e à pedra irregular, que era como se fossem as duas únicas opções que a gente tinha. A gente não gosta de pedra irregular porque ela machuca, porque ela foi assentada, né, justamente de forma irregular. E a única alternativa que a gente conhece é o asfalto. Não, a gente tem outras alternativas. A gente tem o asfalto permeável, a gente tem o bloco que pode ser assentado, né, o bloco regular. Então, a gente tem outros tipos de pavimentação que aí são permeáveis, não são assentados naquele contrapiso
que realmente não ajuda a drenagem das nossas cidades. E aí sim a gente pode passar a enxergar essas outras opções como alternativas hoje para a nossa infraestrutura. E que seja também desejo das pessoas. Eu espero que a gente tenha um avanço nosso coletivo também nesse sentido, né? Também Até espero. porque, no caso de Porto Alegre especificamente, vai se ter que discutir, não vai ser esse ano, mas vai se discutir no ano que vem a mudança do plano diretor. Isso. Né? Que está sendo empurrado. Aliás, esse é um dos assuntos que eu vou trazer aqui agora no programa também. A arquiteta, mestre em planejamento urbano e regional, Bruna Tavares, que é uma das presidentas do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Rio Grande do Sul, IAB. Bruna, uma boa noite. A gente está falando um pouco sobre essa questão da sustentabilidade às cidades. Queria ouvir um pouco tua visão sobre isso quando a gente trata também dos planos diretores da cidade. Obrigado por estar conosco. Certo. Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores aqui do Multicidades. Um prazer estar com vocês. Há tempos, né, e historicamente o IAB se posiciona e se manifesta em relação a essas questões envolvendo o planejamento urbano e, sobretudo, as questões dos planos diretores, das etapas de revisão dos planos diretores. E a gente compreende que, nesse momento, sobretudo num momento tão crítico, muitas coisas que já vinham sendo alertadas e já vinham sendo manifestadas como essenciais nas revisões, elas não têm lugar ou estão sendo, na verdade, cada vez mais esmagadas, né? A gente não pode pensar numa questão do nosso planejamento urbano que seja num sentido somente desenvolvimentista e que pense em índices construtivos, em adensamento, né? A gente precisa de revisões e um olhar de planejamento que seja ambientalmente equilibrado, né? E isso o IAB já vem manifestando há muito tempo, manifestando não só dentro das questões da revisão do plano diretor, mas também dentro das propostas de muitos empreendimentos e projetos que são propostos para a cidade, né? Acho que no momento em que a gente fala também, né, dentro desse contexto todo, sobre a cidade de esponjas, por exemplo, né? E a gente vive numa cidade em que existe a Ponta do Arado, né? A Fazenda do Arado, no extremo sul de Porto Alegre, que agora, no começo do mês, a Justiça proferiu um liminar barrando a legislação que mudava o regramento urbanístico da região. A gente precisa de um olhar de planejamento que se atente a essas regiões e que as preservem, né? A área da Fazenda do Arado, por exemplo, é uma área natural do país. Então, à medida que a gente propõe um regimento urbanístico, coloca um gravame naquela região para construção de habitações, de adensamento, né? Como a gente fica à frente das evidentes mudanças climáticas que a gente está enfrentando, né? Bruna, do ponto de vista das construções, né? A cidade vai seguir avançando, vai ter construções ou não, ou a transformação dos prédios que tem. O que o IAB defende assim, exatamente sobre um modelo que venha justamente ao encontro dessa questão da sustentabilidade que a gente tem discutido e defende? Sim. Bom, as construções vão seguir avançando, de fato. Elas podem ser adaptativas, né, a algumas tecnologias de reuso de água, ecológicas, enfim. Mas a gente defende também, fortemente, a questão da reutilização dos prédios ociosos da cidade, né? No último levantamento do IBGE de 2022, teve uma identificação de cerca de 101 mil móveis ociosos em Porto Alegre. Então, e agora, essa pauta, né, da requalificação, do retrofit dos prédios, tem sido uma pauta bastante em voga para a possibilidade de relocação, de abrigo, né, das famílias que perderam suas casas enchentes.
Então, a gente entende que essa política do olhar e do uso de edificações que sejam ociosas é muito importante dentro da lógica da cidade, porque ela está diretamente ligada com um princípio básico do Estatuto das Cidades, que é o cumprimento da função social da propriedade, né? Então, ela também otimiza e viabiliza a absorção de um déficit habitacional que já existe, né? E que essa questão da enchente, esse momento dos efeitos das chuvas vai arraigar. Então, acho que não é só uma questão do pensamento para novas construções, mas Sim. da infraestrutura existente, de readequação. E que seja readequada, que seja adaptada, requalificada para servir, né, como ambiente de moradia para as famílias. Bruna Tavares, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. Bruna, muito obrigado. Obrigado pela sua participação aqui no Mundo Cidades. Obrigada. Obrigado. Estava ouvindo a Bruna falar sobre esse tema, professora, e eu me lembro lá do hotel, o Cambridge, em São Paulo, que passou por uma transformação muito grande. Tem todo um movimento lá chama do Movimento do Sem Teto do Centro de São Paulo, que faz uma parceria com a universidade, com a escola da cidade do Ciro Pironde, em transformações de prédios lá. Esse é um movimento que várias cidades têm caminhado nesse sentido. Tem caminhado, que justamente tentam trazer mais vida para essas regiões que hoje, né, precisam passar por esses projetos de melhoria das infraestruturas, mas também, né, de olhar para esses edifícios e para esses metros quadrados que já estão construídos e que, de fato, como a Bruna comentou, não estão cumprindo hoje com a função social da propriedade urbana, que é justamente, a gente fala que são vazios urbanos. As pessoas não enxergam como vazio, porque ele tem um metro quadrado construído, tem uma fachada, tem uma edificação, mas, na verdade, a edificação está ociosa. E ela é tão ociosa quanto um terreno vazio, porque é ruim de passar na frente de um prédio que está abandonado, não tem gente entrando e saindo, ele não está cumprindo com a sua função social. Enquanto isso, a gente está aprovando muitos projetos novos e fazendo a cidade crescer para os lados, né? A gente fala o crescimento, a expansão horizontal da cidade, com a necessidade de criar novas infraestruturas, novos acessos, enquanto a gente tem muitos imóveis que já estão construídos. Quando no passado, lá nos anos 60, se levou o pessoal da Ilhota para Restinga, você precisou levar tudo para lá. Tudo. Né? E quase 30 quilômetros. E o hospital levou 30 anos, 40 anos para chegar naquele local. E hoje tem quantas mil pessoas morando lá? E nesse momento que a gente fala tanto em consumo de combustível, o que mais gasta, que mais emite esse combustível que nos acelera a mudança climática é justamente o diesel. Exatamente. E olha quanta viagem a gente pegou e fez. Exatamente. Trouxe para o dia a dia nesse processo. Exatamente. E quando se pensa cidade, ninguém pensou em colocar lá, ou se pensou, não executou, uma linha, por exemplo, férrea que pudesse fazer atender essa conexão, com mais qualidade. Né? Exatamente. Essa necessidade de conexão diária que se cria com um caso como a Restinga, a Bruna citou ali esse projeto que está muito em discussão hoje em Porto Alegre, que é a Ponta do Arado, que são projetos que ficam nos extremos da cidade, né? E que necessitam de viagens diárias para percorrer as origens e destinos das pessoas. Onde as pessoas vão trabalhar? Quem mora na Restinga tem que percorrer quanto para chegar até o seu local de trabalho? E os serviços urbanos, quanto custa recolher o lixo na Restinga? A Restinga, passado esses mais de 50 anos, ela já criou uma economia própria, né? Com pessoas trabalhando, inclusive, dentro da própria Restinga. Mas tem duas gerações aí que passaram perrengue, né? Exatamente. E a gente não está aqui criticando o bairro, né? A gente está falando de uma visão de cidade, né? Uma visão de conjunto. A Restinga é um bairro que se transformou e que acho hoje merece até um olhar do urbanismo melhor naquela região. Com certeza. A gente tem quase ali, talvez, uma vida própria, uma autonomia, né? Diante da quantidade de serviços e equipamentos urbanos que se instalaram lá. Restinga agora tem shopping, exatamente. Tem escola. O que eu sinto falta na Restinga muito é de uma grande praça, um espaço público de convivência, orla pública, né? A orla é maneira de dizer, porque o pessoal refere a orla do Guaíba como um modelo, mas falta lá uma estrutura dessas de qualidade. Tem ali, tem a praça atrás dos Secores, ali, que tem um pouco desse sentido. As cidades deixaram de olhar para a qualificação das periferias, professor? Esse é um assunto bem importante, que, assim, a periferia, né, dentro do Brasil, ela tem
hoje ela está disputando o espaço, né? O mesmo metro quadrado é disputado pelas duas formas que mais crescem hoje nas nossas cidades, principalmente da região metropolitana, né? Que são as ocupações informais e os condomínios de alta classe. Né? Isso acontece na Zona Sul de Porto Alegre, né? Eles disputam o mesmo território. E essa é uma questão, né, que a gente vai ver assim, para quem que a gente vai projetar esse espaço da periferia? A gente está falando de que público, né? Então, às vezes a gente tem que pensar também, né, assim, qual é o cidadão, aquela questão da cidade para as pessoas, né? Lá na Restinga a gente tem muita necessidade de espaço, de qualificação do espaço público, do sistema viário, de equipamentos urbanos e também de espaços de convivência, de né? lazer. De lazer e de recreação, né, todos esses espaços aí, com vários usos talvez necessários, né? A questão agora é essa disputa por espaços, né, que está acontecendo. Esse metro quadrado começou a ficar caro no momento que ele é disputado por outros poderes econômicos da cidade. Sim, quando você começa a qualificar, outros grupos passam a se interessar naquela exatamente, região. Exatamente. Eu vou trazer mais um convidado aqui para o nosso debate, que é o conselheiro representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, do CAL, o arquiteto Marcelo Reck, que atua em projetos urbanísticos e de restauro, e que conhecia o Marcelo, a gente está falando sobre essa questão de periferia, conhecia o Marcelo justamente num trabalho com a população da Vila Tio Zé Careia, que sempre, eu lembro quando veio essa enchente, eu dizia assim, pelo menos 700 famílias poderiam não estar afetadas por essa enchente, caso as coisas avançasse. E você, Marcelo, tem um contato muito perto com essas populações, né? Ele conhecia no campo, que dependem, que vivem nessas áreas mais pobres da cidade. Qual é o grande anseio que você ouve dessas populações em relação às cidades que elas também esperam usufruir? Boa noite, André Machado, Isabelle. Né? Muito bom o debate aí, estava acompanhando. Esse é um tema fundamental, né? O que a gente mais escuta, né, nessas discussões, nas disputas, né, da cidade, é justamente a questão de uma política, né, distributiva, que vai organizar bem essas funções, né, do direito à cidade, né, do acesso, como vocês estavam comentando, aos parques, aos espaços de lazer, à infraestrutura, aos equipamentos, né? Mas eu acho que o mais importante, assim, para esses processos com a população que vive em áreas, em situações com algum tipo de vulnerabilidade, né, ou ambiental, ou algumas questões sociais, econômicas, né, são os processos participativos, que a gente tem um histórico muito positivo aqui na cidade, né, e o que é o processo participativo? É construir junto, né, fazer junto, uma questão não de cima para baixo, assim, né, do governo, dos órgãos do governo decidindo as coisas, mas decidindo junto com a população e um processo que naturalmente, né, por ser participativo, acaba sendo mais transparente. Então, da população que mais sente falta, muitas vezes a população que está nos locais de periferia, nos locais com algum tipo de vulnerabilidade, é a falta justamente de informação. Às vezes é aquela incerteza, né, de quanto tempo eu vou ter que morar aqui, o que vai ser, o que está sendo pensado para a melhoria da situação. Então, isso a gente vê historicamente, né, nas cidades, e eu acho que nesse processo mais recente que a gente teve agora das calamidades, a situação em alguma medida se repete, né? Então, uma insegurança muito grande, né? Eu vou poder voltar para minha casa, não vou poder voltar para minha casa, vai ter cheia novamente. Então, acho que essas questões, né, dos processos participativos e da transparência, acho que são questões fundamentais para toda a cidade, mas que em alguma medida, a população com mais vulnerabilidade fica mais carente, né, nesses processos. Bom, Marcelo, o que o CAL, o Conselho, né, que você representa aqui nesse debate, defende do ponto de vista do planejamento das cidades, né? Qual é o principal enfoque que o CAL traz para esse debate? No Conselho, a gente tem uma preocupação muito forte, né? Claro, o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele fiscaliza e organiza, de uma certa forma, a atuação da profissão, né? Então, o que a gente tem cuidado bastante agora, nesse período mais recente, é para que a gente consiga efetivamente ter uma atuação técnica, né? Que é tão fundamental, tanto nas questões de infraestrutura, como a gente estava falando, como na questão da moradia, né? Mas para que esses processos, né, que essa emergência que a gente está vivendo, essas urgências de muitos problemas decorrentes, né, das calamidades, não interrompam processos importantes da cidade, como o próprio planejamento, como vocês estavam discutindo aí, né, no estúdio. O planejamento territorial é que nos ajuda a dar um suporte
a médio e a longo prazo, né? Então, claro, a gente vai ter medidas emergenciais que vão ter que ser tomadas, mas em nenhum momento isso pode excluir esse processo, né? Porque senão a gente só vai estar remediando, né? Colocando um remédio para essa situação atual, mas a gente não vai estar promovendo uma resolução, né? Que deve ser feito a médio e a longo prazo. Então, a gente está muito atento para que, sim, né, as questões de moradia sejam atendidas agora, de infraestrutura, garantindo, né, que o direito dessas pessoas a estarem na cidade, então, evitando esses grandes projetos ou soluções mágicas, assim como as grandes cidades provisórias, né, mas que sejam pensadas, né, medidas que, né, esses locais provisórios que, infelizmente, são necessários, né, em algumas medidas para as pessoas que não têm condições de voltar para casa, mas que eles sejam pensados respeitando as questões de vizinhança, né? A pessoa tem que ir para a escola, tem que ir para um parque, para posto de saúde, né? Então, essas questões de vizinhança e também de planejamento. Manter seu contato com a assistência social, que nesse segmento, sobretudo, é muito importante, né? E por vezes as pessoas acabam rompendo esses vínculos aí. Marcelo, muito obrigado por estar com a gente aqui, participar, trazer também a opinião do Cal nesse debate. Obrigado, viu? Imagina, está à disposição e muito importante o debate, né? Esse momento que a gente está de reconstrução das cidades, a gente pensar, né, como fazer isso de uma maneira planejada e organizada. Eu quero, sobretudo, desse debate assim, Marcelo, professor Isabelle, deixar claro que a valorização do papel do profissional, do técnico, né, do urbanista dentro desse processo. Porque muitas vezes os gestores públicos, eu sou jornalista e todo mundo acha que é jornalista, pode vir apresentar um programa também nesse sentido. E algumas pessoas podem achar que podem criar seus projetos tal para a cidade. Não, para isso a gente precisa do urbanista aí. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado por estar conosco aqui. Obrigado. Professora, a gente estava falando bem no comecinho do programa, a gente está se encaminhando agora para o final, sobre a questão de cidades planejadas, né? A gente tem no Brasil alguns exemplos, né? Falei de Palmas, mas tem Brasília, Belo Horizonte, que mais Goiânia, né? Que foram cidades planejadas. O que deu certo e o que deu errado, hein? A visão da cidade, né? Ela tem dois momentos, assim, eu estava dando aula ontem sobre isso. A cidade que ela é planejada e ela fica engessada, como Brasília, né? Ela acaba criando aquela cidade que ela se mantém exatamente como ela foi planejada. Mas o que se criou ao redor de Brasília, né? Aquela cidade satélites... Bolsões de pobreza gigantescas. Exatamente. Então, aquela periferia sem fim, né? Talvez Planaltina seja a maior favela que a gente Águas tem. Claras, exatamente. Que sem equipamento público, né? Por quê? Porque aquela cidade, né, super planejada, ela expulsa a população para criar aquela periferia que não tem condições de comprar aquele metro quadrado ali, né? Por outro lado, né, quando a gente não tem esse tipo de regulamentação, como é o caso de, a gente falou ali, Palmas, né, Belo Horizonte, são cidades que aí cresceram de forma indiscriminada e quase que engoliram aquele miolo planejado, né? E acabou, né, se reconstruindo, se reinventando. Tem visões diferentes para isso, diferentes autores que falam, né, vão mais para um lado, mais para o outro. Hoje em dia a gente fala muito sobre a questão da cidade para as pessoas, né, que é uma visão que a gente tem, então aquela cidade de baixo para cima, não de cima para baixo, que a gente diz, né. Então essa cidade planejada, né, ela é construída sob um outro aspecto, como o Marcelo comentou, um viés mais participativo, um viés de pensar nas pessoas e de considerar o que já foi feito, essa história que a gente tem na cidade que já está construída, né, principalmente quando a gente atua nesses territórios que já tem, né, um processo ali, como edificações ociosas, né, como metros quadrados já construídos, como uma periferia que já está colocada, e a gente está, mas aí sem esquecer que a gente está planejando a cidade e fazendo projetos separados. Então, tudo isso tem que conversar. Tem uma necessidade de você ter uma gama de serviços que você possa acessar a pé, preferencialmente. Exatamente, é o conceito da cidade de 15 minutos. Acho que esse é um tema muito polêmico, a gente pode fazer outro programa sobre isso. Exatamente. E fazer tudo em 15 minutos. Exato, 15 minutos de distância a pé. Né, que as pessoas possam ter perto da sua casa uma padaria, uma farmácia, Você vai ter que ter várias, é como se fosse uma colmeiazinha, né? Vários núcleos. Isso, uns núcleos de bairro, né? A gente chama antigamente, o autor lá, o Howard, dizia que eram as unidades de vizinhança, né? Então, dentro da sua unidade de vizinhança que tem essa proximidade para conseguir ter essas condições de vida diária, né? Porto Alegre tem isso?
Porto Alegre tem isso em alguns lugares, acredito, né? Em alguns núcleos a gente consegue ter ainda essa cidade de 15 minutos, mas não, a gente não está falando 15 minutos de carro, né? Sim, a gente está falando de... 15 minutos de carro. Eu acho que muita gente pensa no 15 minutos Exatamente, de carro. eu vejo muitos comentários sobre isso. Qual é o caminho, agora comentei ali com a Bruna, a gente tem o plano diretor no próximo ano ali. Se a senhora pudesse sugerir alguma coisa para quem vai tratar o plano diretor, qual é o enfoque principal, professora? Eu acho que assim, a gente tá com projetos para regiões da cidade isoladas, então projetos para o centro, projetos para o quarto distrito, mas a gente não pode esquecer da perspectiva de que a cidade precisa se planejar. E esse planejamento tem que ser elaborado a longo prazo. O direito à cidade é dizer que a cidade, que todo mundo tem direito à cidade. Então, a gente não pode pensar num projeto de plano diretor que beneficie especificamente grupos específicos. A gente tem que pensar que todo mundo tem que se beneficiar de uma cidade rica, próspera, mas que tenha qualidade para funcionar com uma boa infraestrutura. E que seja cada vez mais sustentável. Obrigado, professora. Obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite. Obrigado. O Multicidade de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode enviar a sua sugestão ou comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 51 99 588 2374. Uma boa noite para você.